é de que, mais uma vez, nesta questão, seja levado em consideração aquilo que diz a lei e a Constituição Federal. No caso da cassação dos mandatos, na minha avaliação, o STF, ao tomar a decisão sobre a cassação dos mandatos, fez uma ressalva, o Pleno fez uma ressalva de que estas cassações só teriam validade, ou elas entrariam efetivamente em vigor, quando do transitado em julgado, da publicação do acórdão, do julgamento dos possíveis recursos, né, e da decisão final, da publicação do novo acórdão, portanto, já com a decisão final. Portanto, não há uma decisão ainda de cassação de mandatos dos parlamentares, dos deputados, até porque não houve ainda esse trânsito em julgado. Não sou especialista em direito, não conheço os detalhes e os meandros, mas a minha pouca experiência me diz que não é possível, né, você trabalhar com a lógica de que os deputados estão, neste momento, cassados, já que não houve essa decisão transitada em julgado. Mas eu acho que temos que esperar, ver qual vai ser a decisão que vai ser tomada sobre esse pedido feito pelo procurador Gurgel, para, a partir disso, ver quais serão as medidas que deverão ser tomadas em relação a esta matéria. Agora, se eu pudesse dar conselhos, eu diria mais uma vez, vamos olhar com muito cuidado aquilo que diz a nossa Constituição, aquilo que diz a lei, né? O que garante a harmonia, o que garante a vitalidade da democracia brasileira é o respeito, mesmo nos casos mais complexos, àquilo que diz efetivamente a nossa Constituição. Mais uma pergunta, presidente. Vai ter recurso, né? Vai ser um processo ainda um pouco mais demorado. Nesse meio tempo, pode ser que o Genuíno tome posse, né, em fevereiro. Ou em janeiro. Como é que fica essa situação? Seria uma afronta ao Supremo ou não? Olha, eu volto a te dizer, nós precisamos, em todos os casos, nós precisamos olhar sempre a legislação, aquilo que prevê a lei, aquilo que está na Constituição e o que efetivamente está valendo naquele momento, né, no momento que o fato é gerado, né. O Genuíno, se não houver uma decisão definitiva até o dia 1º ou 2 de janeiro em relação a essa cassação dos mandatos ou a própria prisão dos condenados, o Genuíno tem o direito de assumir o seu mandato. Eu acredito que lá no dia 1º de 2, não sei, a consultoria jurídica vai ter que, da Câmara, fazer uma análise sobre isso, mas é esta, a minha impressão, que é esta a decisão que deverá ser tomada lá nesta oportunidade. É um direito que ele tem, né, garantido pela Constituição, né, ele foi eleito na eleição passada no primeiro suplente, há uma vacância de vaga na Câmara, então não acho que nós teremos um impasse. É óbvio, tem uma situação que aí terá que ser analisada pelo próprio Genuíno e tal sobre esta questão, mas não caberá ao presidente da Câmara ou a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara nenhum posicionamento sobre este tema, a não ser cumprir aquilo que diz a Constituição. Ótimo, obrigada, presidente. Gente, vamos combinar, a gente tem uma lista grande de jornalistas querendo perguntar e também pessoas de casa. Uma perguntinha para o jornalista, eu sei que o assunto é interessante, vocês vão seguindo no tema, mas vamos tentar manter uma pergunta para todo mundo poder fazer a sua pergunta. Por gentileza, próxima. Boa tarde, presidente. Karine Mello, da Agência Brasil. Bom, eu queria aproveitar esse tema ainda ligado ao mensalão. O ministro Celso de Mello, no voto dele, mandou um recado direto ao senhor sobre as suas declarações a respeito do cumprimento da Constituição, e o ministro disse que a decisão do Supremo tem que ser respeitada, e até lembrou as consequências de não se respeitar essa decisão, como, por exemplo, crimes de prevaricação. Queria que o senhor comentasse
Isso, e assim, nesse caso, no caso dos condenados aí, dos parlamentares, a decisão do Supremo já foi tomada e um dos efeitos é exatamente a perda de mandato. O que a Câmara, o que os parlamentares podem fazer para que isso não seja seguido como uma jurisprudência, para que isso não vire, como é uma preocupação que o senhor já manifestou aqui, como para que isso não vire um hábito daqui para frente? E uma outra coisinha, por favor, presidente, aproveitando aí o calendário maia e tal, e essa perspectiva de fim do mundo, o senhor fez um balanço aí a respeito dos projetos, né, que foram aprovados. Alguém acredita nessa possibilidade aqui, gente? Me fala aí para mim poder refletir também sobre ela. Então, assim, com essa perspectiva de acabar o mundo ou não, eu queria que o senhor também destacasse o que não foi aprovado aqui na casa, que o senhor lamenta, fora as reformas, que são temas, claro, recorrentes e mais difíceis, fora isso, o que o senhor lamenta não ter avançado aqui? Muito bem. Bom, primeiro sobre essa pergunta que você fez sobre as declarações do ministro Celso de Mello. Primeiro, eu não considero que ele tenha feito a mim aquelas afirmações que ele o fez, até porque ele não citou o meu nome. Se ele tivesse citado o meu nome, eu teria respondido. Eu acho que ele fez aquilo no calor e na emoção, né, de estar julgando uma questão tão complexa, inclusive mudando um voto que ele já havia feito anteriormente. A gente sabe que isso não é um julgamento fácil, simples, né? Elementos e conteúdos políticos têm permeado em muito o debate e a discussão sobre o próprio julgamento, né? Mudanças de paradigmas, né? Mudanças de preceitos constitucionais, até mesmo de posições e opiniões já adotadas e já tomadas pelo próprio tribunal, né, que vão ensejar, inclusive, no futuro, muita discussão e muito debate, né, sobre estas mudanças, sobre estas alterações. Eu acho também um pouco combalido pela sua situação de saúde, né, e pela condição que ele ali estava. Até porque não é razoável, e eu nem acredito que nenhum ministro teria a vontade ou a condição de tentar intimidar o presidente da Câmara ou o próprio parlamento, né, com qualquer tipo de ameaça, né? Até mesmo porque a decisão sobre quem vira ministro do STF é do parlamento, né? É o Senado que toma esta decisão. Até quem caça ministro do STF também é o parlamento. Esse é um processo que tramita aqui na Câmara, aqui no Senado Federal. Então, eu não coloco isso nesta condição, nesta situação, e volto a dizer, eu, sempre que tiver que defender a Constituição e as prerrogativas do parlamento brasileiro, o farei de forma intransigente, né, porque não acho razoável que um poder entre em prerrogativas de outro poder. Como também não acho razoável que se tente produzir um ataque, às vezes, tão feroz contra uma casa que é a casa mais aberta do país, a instituição mais aberta, que é o parlamento, né? Nós erramos, é verdade, mas também acertamos muito. Está aqui o balanço que nós estamos produzindo aqui, votamos matérias importantíssimas durante este ano, temos acompanhado de perto o desenrolar dessa crise econômica e financeira internacional, ajudamos em muito a presidenta Dilma a ter celeridade na votação dos seus projetos, das suas iniciativas para enfrentar esta crise econômica e financeira mundial aqui dentro da casa. E o parlamento é a instituição que sustenta a democracia. Volto a dizer, em regimes autoritários e totalitários, a primeira coisa que se faz é atacar o parlamento, é tirar a voz do povo, né, é tirar a voz dos cidadãos e tal do debate e da disputa. Então, aí as experiências que nós já vivemos, históricas, inclusive aqui no Brasil. Então, a defesa do parlamento, na minha compreensão, é a defesa da democracia brasileira, né? E isso tem que ser feito de forma muito veemente por qualquer cidadão que tenha na democracia o melhor sistema de governo. Faço essa análise também para dizer que
mesmos os sistemas autoritários e totalitários no mundo têm apoio popular, né? Porque se não tivessem apoio popular, não se sustentavam, né? Às vezes o apoio popular é conquistado com medidas populistas também, né? Com medidas compensatórias, né? Portanto, nós temos que sempre dialogar muito claro com isto, né? O que garante e o que afirma a democracia no Brasil e de que nós não vamos retornar a um sistema totalitário e autoritário no Brasil é a reafirmação e a afirmação da nossa Constituição, né? A Carta Magna é o maior instrumento que nós temos de afirmação da democracia no Brasil. Portanto, respeitá-la na sua integralidade, não provocar mudanças nela ao bel prazer da conjuntura, né, momentânea, é fundamental para que a gente mantenha a estabilidade política, né, para que mantenha a harmonia entre os poderes. Toda vez que alguém tenta mudar a Constituição, que não seja pela via legal, né, do debate, da discussão no parlamento, cria, né, instabilidade, né, política, estabilidade institucional. Então, é isso que nós estamos tratando, que nós estamos dialogando, discutindo de forma democrática, sem, né, arroubos, sem dizer que nós estamos enfrentando A, B ou C. Ao contrário, nós estamos defendendo uma tese, uma visão sobre o que diz a Constituição, sobre o que fala a Constituição. E isso não pode ser considerado crime, né, no país, não pode ser considerado de forma alguma errado. Que bom que o Brasil chegou a esta condição de poder discutir de forma aberta, de forma transparente, as suas opiniões e as suas posições. Embora possa suscitar discursos mais acalorados, né, alguns até equivocados, atrasados, porque você acaba estimulando também, né, que todos aqueles que se arvoram até algum tipo de conhecimento possam fazer as suas afirmações, mas faz parte do processo democrático também, né, faz parte do... Então, eu não encarei, né, e não tomei como uma ameaça, ou como uma intimidação, ou como uma tentativa de intimidar o Parlamento, a Câmara ou o Congresso Nacional, as afirmações que foram feitas pelo ministro Celso de Mello. Até porque acredito que nenhum deles tem essa intenção ou teria esta pretensão de querer intimidar a Casa do Povo, o Parlamento brasileiro, aqueles que são eleitos legitimamente pelo povo para representá-los. A tua segunda pergunta foi... O fim do mundo. Ah, o fim do mundo. Olha, gente, não... Nós produzimos aqui um calendário na Câmara dos Deputados que dialoga com votações que são de interesse do governo, com votações que são de interesse da sociedade. Nós não somos... O Parlamento brasileiro não é uma correia de transmissão dos governos ou do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, né? Como eu também não quero que o Executivo e o Judiciário sejam uma correia de transmissão do Parlamento. Volto a dizer, nós estamos aqui, de novo, tratando sobre o que é prerrogativa, o que é tarefa de cada uma das instituições democráticas do país. Então, é natural que a Câmara dos Deputados produza a sua pauta, a sua agenda, né, que trate sobre programas e sobre projetos que são típicos da atividade parlamentar. Eles podem estar de acordo com as vontades do governo ou do judiciário ou não, né? Isso é normal, natural que isto aconteça. E volto aqui a dizer, é sempre comum a gente ouvir, quando se avalia as ações do parlamento, o parlamento está muito atrelado ao executivo. Quando você só vota a medida provisória, é porque você está muito atrelado ao executivo. Quando você sai das medidas provisórias, vai votar outros projetos, o parlamento está querendo brigar com o executivo. Aí a crítica come do mesmo jeito, né? Como se está querendo enfrentar o executivo e prejudicar o país. Né? Não tem nada que o senhor lamente não ter avançado? Vou chegar ali, que eu estava me lembrando dessa pergunta que você fez. Então, a pauta que nós montamos aqui foi uma pauta olhando para as demandas e para as necessidades da sociedade brasileira. E aprovamos muitas coisas aqui que dialogam com o interesse da sociedade brasileira. Se eu fosse citar um tema que eu gostaria de ter votado e resolvido ele na Câmara dos Deputados durante esse período, era o tema do fator previdenciário, né, o fim do fator previdenciário. Mas não o fim apenas por terminar.
Eu queria substituir o fator previdenciário por um